Olá, Manu, e obrigada por ter aceitado fazer esse episódio. Eu tô super feliz, agora que eu descobri que eu já fiz o podcast com a sua mãe, que eu, Aham. não, eu tava te falando, a Lê me mandou seu telefone, mandou como Manu linda, eu falei, eu não sei quem é, mas vamos lá. É, eu acho que ela mandou. Eu acho que minha mãe mandou o meu contato pra Lê, e aí a Lê te mandou o contato, porque o meu contato com o celular da minha mãe é Manulinda. Então Ah, então acho é que. isso. É. É. Eu falei, ó, pode ser um sobrenome, que é um sobrenome lindo, né? E se É, for melhor ainda, mas eu se falei, vou for. perguntar. Uhum, Mas então, conversei com a sua mãe já, então acho que alguns detalhes já da sua experiência eu vou saber. uhum. Mas eu queria saber, né, sobre como você foi quando era teenager, né? Você falou 15, né? Eu, Virou eu acho. 15. Eu acho que eu fiz 15 anos aqui. Que a gente se mudou Sim. em julho e. Eu acho que eu fiz 15 anos aqui. As Ou aulas fiz 14 começam aqui. em julho, em agosto aí também? Sim, as aulas aqui começam por volta do dia 23, 24 de agosto, e aí a gente tem Thanksgiving Break acho que novembro. E aí, metade de dezembro, metade de janeiro pro Winter Break, e aí volta tudo certinho, e aí Spring Break em abril, assim, e aí de. Summer. É, E tem aí o Summer Summer. Break que é É, maior, né? de Normalmente. Sim, junho até fim de agosto, assim. sim, sim. E, você foi porque o seu pai acho que conseguiu um emprego, se eu não estou errado. É, Então é. lembrar do podcast dela. Deveria Uhum. ter assistido de novo se eu soubesse, mas tudo bem. É. É, e aí ele foi para um trabalho, mas como é que foi a sua experiência, assim? Ele sentou, conversou com vocês? Como é que foi? Vocês já queriam ir? Porque eu sempre tive o sonho de morar fora. Uhum. Mas eu fui só depois, né, que eu me formei na escola. Mas para você, como é que foi a experiência? Então, meus pais sempre falavam um pouco de, se a gente, seria tão legal se a gente se mudasse pra tal lugar, outro lugar. Meu pai sempre gostou bastante da ideia de se mudar pra Nova Zelândia e tudo mais, porque por causa Lindo lá. lindo, tudo maravilhoso. E então já tinha um pouco dessa, Fomos à vontade, né? Tinha. é, exa- Uma planta, uma sementinha lá, né? Só exatamente, faltava aquele. já Sim. tinha essa sementinha lá, mas, mas quando realmente teve eles resolveram mudar pra cá e tudo mais. Aí eles sentaram com a gente, foi toda uma conversa. E, na verdade, me afetou muito. Eu não queria me mudar e eu não. Foi difícil pra mim, assim, porque eu acho que eu tava numa idade. Eu tinha 13, 14 anos, então eu tava formando, tipo, laços muito mais fortes com as minhas amigas do Brasil, e a gente tava começando a sair, tipo, sabe, fazer coisa de adolescente, assim, e tudo mais. E Difícil essa parte. tava ficando muito mais próxima, principalmente dos meus amigos, assim. É, então foi bem difícil pra mim, tipo, ah, essa ideia da gente ter que se mudar e tudo mais. A gente até. é, Todo mundo da minha família, assim, tipo, começou a fazer terapia por causa da mudança e tudo mais, porque ia ser uma mudança gigantesca, né? Sim. Mas eu lembro que, tipo, foi a única coisa que eu falava era sobre, tipo, os meus amigos, que. é, enfim, essa E eu acho que na separação. vida de um adolescente é tudo, né? É, Sua é, vida é né, por é. volta dos seus amigos. E o seu irmão, você tem um irmão, ele é mais novo que Ele é você? mais novo, ele é 3 anos mais novo. Sim, sim. E aí, pra ele, você acha que foi mais tranquilo? No seu... Pro Igor, meu irmão chama Igor. Foi. Não sei, eu acho que foi mais tranquilo pra ele. Ele era mais novo também, ele não sabia inglês, nada de inglês. Sim, ela falou, É, você conseguia se virar um pouco e com ele uhum, foi mais, né? E é. vocês chegaram bem na época do Covid, tudo fechado Nossa, ainda, sim, sim, né? sim. Foi, foi bem assim. Foi uma mudança total, completa na nossa vida, assim. A gente chegou aqui em julho. E eu lembro certinho, porque a gente chegou alguns dias antes do 4th of July, o dia 4 de julho, que é o dia da Uhum. independência americana e tudo mais. É, e aí a gente chegou, e aí a gente entrou na escola, e eu comecei, assim, a fazer alguns amigos, e aí a pandemia entrou e a gente ficou de quarentena por 1 ano e meio, Fechado. quase. E foi difícil, assim. Mas, mas pro meu irmão foi uma dificuldade diferente. Eu acho que para ele foi mais em relação à língua e pra mim foi mais socialmente, assim, eu me senti um pouco afastada. Uhum. É,
Mas foi, na verdade, por um lado, a pandemia foi, ficar de quarentena foi horrível, né, pra todo mundo, mas a gente estava morando numa rua que tinha bastante criança da nossa idade, Uhum. e, e teve uma época que todo mundo da rua tava todo mundo de quarentena, então todas as crianças brincavam juntas na rua. Os pais combinaram, tipo, ninguém tá saindo, Sim. vendo outras pessoas, mas como tá todo mundo aqui de quarentena, então a gente vai se Conseguiu comunicando. socializar pelo menos um pouquinho, né, pra ninguém Exatamente, é. perder E a aí então, cabeça. é, e aí, então eu fiz amigos super próximos, aí então aí é que a gente realmente começou a fazer essa conexão e tudo mais. E aí que as coisas foram melhorando aos poucos, né. Sim. Mas o começo foi super difícil pra mim, eu não queria morar aqui, eu queria voltar pra casa, eu até, tipo Mas você foi mesmo entendendo que você não queria ir, mas sabia que era importante. Foi esse sim, sim, você entendeu esse processo e foi. esse era o meu conflito, assim, tipo, eu sabia que ia ser bom pra nossa família, que era bom para o meu pai, para minha mãe e tudo mais, e para o nosso futuro até, mas ao mesmo tempo eu não queria, mas E aí você ficou conversando com as amigas por bom, hoje em dia tem WhatsApp, né, e uhum. tem eu ia falar tem Skype, mas não existe mais Skype, então não tem mais Skype. É, Talvez na época tinha, mas hoje em dia não tem. é. Não, É, a gente se comunicava, tipo, direto, assim, todo dia, fazia chamada de vídeo, porque estava todo mundo de quarentena também. sim. Então, fazia chamada de vídeo o tempo todo. Eh, eu ainda mantenho contato com algumas amigas, eh, e a gente também faz chamada, tipo, às vezes, cada 2, 3 meses, assim, a gente senta, faz chamada de, tipo, 2 horas e meia pra atualizar todo mundo, o que tá acontecendo na vida de um do outro, né. Clássico. Uma delícia, é uma delícia. Sim, e parece que, né, nem passou esse tempo todo. Eu não sei, É. eu pelo menos assim que eu faço com as minhas amigas e é uma delícia. Mas você acha que, comparado com as amizades que você tem aí e que você tem no Brasil, a daí foi diferente? Foi eu sei que culturalmente pode ser diferente, né, Uhum. mas você acha que foi talvez mais intensa ah, por você estar um pouco mais sozinha, assim? Eu não sei explicar, porque lá provavelmente você tinha Uhum. família e tudo mais. Eh, como é que você acha se você acha, né, se que foi diferente as amizades? Eu acho que, não sei, eu acho que, na verdade, por causa da pandemia, minha família, tipo, o meu núcleo familiar a gente ficou muito mais conectado, eu acho, porque estava só nós 4 aqui em casa. Sim. Eh, mas então acho que eu tinha muito apoio dos meus pais e do meu irmão e tudo mais, então talvez eu não então minhas amizades, assim mesmo, são amizades profundas e tudo mais, mas não acho que não foi tanto assim. Sim. Eh, mas acho que atualmente, bom, é que eu acabei de entrar na faculdade, eu acabei de terminar meu primeiro ano, então atualmente minhas amizades novas é um tipo diferente de amizade, Dinâmica. de É, dinâmica, exatamente, é. Mas eu acho que isso tem mais a ver com, tipo, mudanças atuais da minha vida, não sim, porque é. você passou para o próximo passo, né. É. Então provavelmente quando as suas amizades antigas, desde quando você era pequenininha, né, conhecia todo mundo, agora é mais na parte de academia, academia, É. eh, academia não, universidade. É. Academia. É. Eu troco as palavras. Nossa, o português vai ficando ruim aos poucos, né. É. Nossa, demais. É. E você quando entrou na você ai, eu sou ruim de idade, escola. Qual ano que você entrou? Desculpa Eu perguntar. entrei aqui no Era 8º high ano. school já? Ah, Era o último antes. ano do middle school, é. Porque eu conversei com um pai e ele falou que tem uma diferença muito grande, né, entre o É. middle school e o high school. Então quando você entrou, provavelmente eram classes menores, e quando você entra no high school, eu tive esse impacto quando eu fui pra faculdade na Uhum, Austrália e tinha aqueles audi não sei se é assim, eu acho que provavelmente uhum. é, que tem auditório, É. É. nossa, minha cabeça, né, Tem tipo foi mind blowing. 200 pessoas num auditório, É, assim, e o exatamente. Quando professor eu lá no fundo, eu lembro que eu tive que fazer uma apresentação para 350 alunos lá, eu puxa suando vida. frio, inglês como É, segunda língua, né, eu falei: "Ai meu Deus, né, eu vou desmaiar é. aqui". Mas é uma experiência muito diferente, mas você acha que Uhum. do middle school para o high school também teve essa
essa diferença grande pra você? Talvez não tão grande, Uhum. mas alguma. Eu acho que do middle school pro high school, não tem tanta diferença, tipo, do tamanho da sala de aula, Uhum. mas, então, é que acho que pra mim, fica meio difícil pra eu ver se algumas diferenças são foram causadas por causa da pandemia, porque todo mundo ficou separado um tempo e aí voltou, e aí, enfim. Ou se foram mudanças mesmo de middle school pro high school e tudo mais. Mas eu achei que no high school, no ensino médio, eu tava muito mais. Que eu tinha mais confiança, eu era mais segura de mim mesma, assim, Uhum. porque eu já tinha feito algumas amizades, enfim, já tinha passado por todo um processo. Mas também as pessoas estavam, outros alunos e tudo mais, meus colegas, tava todo mundo um pouco mais maduro, assim. Sim. É, então era uma dinâmica bem diferente, enquanto no middle school, que era o Fund 2, assim, é, era todo mundo, obviamente, era todo mundo muito mais criança, tinha mais briguinha, assim, ou coisas, sabe, Uhum. fofoca e tudo mais. É, então acho que Foi essa na foi a mesma diferença maior. escola ou você foi para uma escola diferente? Foi uma escola diferente, Sim, Uhum. sim. E voltando só um pouquinho, Uhum, é que você falou que você conseguiu pegar um pedaço, pelo menos, da escola sendo presente, né? uhum, E como foram esses primeiros dias, você lembra? Ah, eu lembro que. Porque eu não sei se você chegou a visitar a escola antes, você tinha um pouco da informação de como funcionava, ou você foi lá e falou, vamos ver o que acontece. Não, não, foi meio tipo, vamos, só vamos, assim. É, eu lembro que pro middle. Nossa, esse foi. Porque acho que até o estilo É, de gradings, né? é, Aí, eu não sei se aí é de letters ou letras ou números, ou. uhum, Eu lembro que no Brasil era de 0 a 10, alguma coisa assim. uhum, Quando eu fui para a faculdade, acho que era de 1 a 6, era totalmente é, diferente, assim. é totalmente diferente. Na minha. No middle school e no high school era de letra, assim, Uhum, mas era relacionado a porcentagem, tipo, então as redações que você escrevia, as provas e tudo mais, acumulava tudo e a porcentagem correspondia a uma letra específica. uhum. Mas, nossa, eu tinha. Ah, no Porque middle school, você no primeiro. pode, high school você pode, aí pelo menos nos Estados Unidos, eu sei que no Brasil, né, que eu morei lá, Uhum. você não pode escolher as matérias, aí você pode também, né? É, Que é. é. Uhum. Eu achava isso super estranho, até na faculdade e tudo mais. Sim, É, eu é, fiquei perdida, super, eu não entendi. É isso que eu ia te perguntar, se você entendia o sistema, se você falou, nossa, o que que eu faço? Alguém, é. pelo amor de Deus, me ajuda com Não, foi isso. totalmente. Foi. Eu fui descobrindo as coisas com o passar do tempo, assim, totalmente. Foi bem. Tanto o currículo aqui deles é bem individualizado, mas também foi. Mas aqui eles estão acostumados com isso, né? Então é muito mais fácil. Mas pra mim eu não sabia o que era, tipo. Eles chamam aqui de GPA, que é GPA, que Que é é tipo. a Grade. nota total do. Exatamente. Eu tive isso na faculdade, Uhum, super medo. nossa, nossa, nossa. Se abaixa um pouco, você fala, pelo amor de Deus, o que eu Nossa, faço da agora? sua vida depende no seu GPA. É, É é uma horrível. nota, eu acho que são todas somadas e divididas, alguma coisa que é É, uma nota geral. E aí, quando é exatamente. muito baixo, te dá uma dor de cabeça. Eu não lembro o que acontecia na faculdade, se era baixo. Eu acho que você talvez não se graduava, alguma coisa assim. Eu sei que tinha É, alguma coisa que, tipo, todo mundo suava frio pra ver o GPA no final, que é, não, era tenso. exatamente. E eu não sabia, nem tinha ideia de que era, o que eu precisava fazer, porque aqui também não é que nem no Brasil que, tipo, você faz o Enem, faz, enfim, outras provas e tal. Você tem que mandar, você tem que aplicar para cada faculdade individualmente. Você tem que, além das suas notas, você também tem que fazer trabalho voluntário, e tem que participar de clube, e tem que fazer isso e aquilo. E eu não sabia de Sim. nada, assim. Então eu tive que ir aprendendo e descobrindo tudo, assim, meio que sozinha. Então foi bem difícil isso, Foi estressante, principalmente. eu acredito. Foi super Pra mim foi estressante. bem estressante É. isso. E eu Não. sempre fui muito, tipo, eh, eu sempre, tipo, sabe, obviamente, tipo, queria ter nota alta, estudava pra caramba e tudo mais. Então,
foi super competitivo, assim, pra mim. Tanto em relação aos outros alunos, mas também, tipo, eu tenho que aprender isso, porque senão eu não vou entrar na faculdade, não sei o que, sabe? Então, um estresse geral, assim. Sim, Mas, mas foi difícil, mas consegui, enfim, tô na deu faculdade certo. agora, uma delícia. É, ai, eu Uhum. falava isso até começar a mudar as matérias, começar a ficar mais complicado. Eu falava, ai, meu Deus. Eu lembro que eu saí da Uhum. faculdade e falei, nunca mais quero estudar. Acho que passou nem um É, ano. Eu falei, vou voltar pra escola, vou estudar mais. é. Mas eu Ent- saí traumatizada, eu tava super cansada. Uhum. Mas é uma delícia. Porque você começa a aprender o que você realmente quer, né? Eu acho que isso que é legal pelo sistema americano, né? Que você pode escolher as suas matérias. Eu sei que tem, provavelmente, né, o core, ah, É. que você fala assim, não, isso aqui você é obrigado a aprender, que nem na faculdade da Austrália. Eu tinha algumas matérias que eu era obrigada a fazer, mas no geral, assim, sei lá, eu não sei se eu tinha que fazer, eu não lembro exatamente, mas se eu tinha 6 matérias, 3 eram core, né, que você era obrigada a fazer, e Uhum, 3 você uhum. podia, que é eletivo, eu acho que era o nome, É, podia escolher, né? Que era. exatamente. No high school e no middle school você tem, tipo, as suas core classes e tudo mais, que é tipo matemática, ciências sociais, inglês, enfim, tudo mais. Uhum. E tem as eletivas. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu gosto é, do jeito que é, eu também acho que falta um pouco de. é, não talvez um pouco de estímulo, talvez, porque tem gente que sei lá, porque eu fiz aulas, tipo, eu fiz as minhas core classes, mas também, tipo, eu fiz um pouquinho de arte, e isso e aquilo e tudo mais, porque eu era interessada nisso. Mas tem gente que não faz aulas, uma... Não fa... De novo. Fáceis e não É, pega um pouco das é, exa- difíceis, não escolhem porque você quer ser alguma coisa, só escolhe porque é fácil e vou passar. escolhe só pra passar, então acho que é, limita um pouco, assim, o quanto o aluno pode aprender e tudo mais. Sim. Mas a faculdade também você pode escolher, e... Mas aí na faculdade já tem alguns outros requerimentos, assim, que você precisa fazer, tipo, uma aula de arte, uma aula disso, aquilo, e inglês aplicado, que eles chamam, enfim. Então, aí já melhora um pouquinho, eu acho. Esse inglês aplicado é no high school, você falou? Ou na Na faculdade? faculdade, pelo menos na minha faculdade é assim, você tem, Porque você é tipo... internacional? Não, Ou não, não. não é geral? É geral. Você tem que fazer, tipo, eles chamam de First Year Writing, que é só uma aula geral pra todo mundo que é do primeiro ano. E Aprender a como também. escrever para a faculdade, fazer É, essays e uhum, uau! Eu é. queria ter tido isso. Aham. É. Tô com um pouco de inveja, não vou mentir, mas, né, É, suava frio, mas a gente fazia. E é. como foi para você chegando lá? Você falou que tinha um pouco, né, do inglês, mas Uhum, para poder entender a aula, tudo, você acha que uhum. demorou bastante tempo, pouco tempo? Tinha, os professores te ajudavam com as suas dúvidas? É, Eu. Ai, desculpa, eu vou espirrar, eu acho. eu tô com uma Nossa, alergia de pólen aqui que você não tem noção. nossa, tá Eu tô horrível. até meio, acho que eu te mandei uma mensagem, ai, desculpa, eu tô meio fanha aqui. É, Mas é o pólen que tá sambando em cima de mim. Eu não, tô cheia de remédio aqui, não pode ter eu certeza. também. Nossa, horrível. É, não, mas quando eu cheguei, eu entendia bastante inglês já, e eu falava já ok, mas em questão da gramática era mais. Eu fui aprendendo com o tempo. Mas, pelo menos na escola que, no distrito que eles chamam, né, que eu tô, você precisava fazer tipo um teste para ver seu English Proficiency Level, que Uhum. é sabe, quanto você entende, quanto você consegue escrever e tudo mais. Sim. E aí eu passei e eu conseguia, e eu pude entrar numa aula normal de inglês. Mas meu irmão não sabia inglês, então ele entrou numa aula é, que chama English as a Todos, First Language, é, as a é, Second Language. as a second language. E Pra então ele ajudar com os tinha. básicos, né? Exatamente. Então eram vários alunos assim internacionais que não sabiam inglês, e aí tinham professores que davam ajuda mais assim específica. Sim. A sua classe era bem. Tinha uma diversidade grande, porque Estados Unidos, se eu não estou errada, acredito que não estou, é o país com mais imigrantes, né? Então, e tem imigrantes de Uhum. tudo quanto é jeito, quanto, né, tamanho, cor, tudo É, diferente de qualquer é. lugar do mundo.
Você tinha bastante alunos de outros lugares ou você Uhum. foi você tinha brasileiros também na classe com você ou não? Na minha escola, eu não conheci. Não, não tinha nenhum outro brasileiro. Tanto no meu middle school quanto no meu high school. É, mas, na verdade, tinha o Eduardo, que é o filho da Lê, mas Mas eu ele nunca. nasceu lá, né? É, É ele nasceu diferente. aqui. E também eu não tinha. Eu sou mais velha que ele, então a gente não tinha muito. Sim, Sabe, os ciclos sociais e tudo mais não era muito assim. sim. É, mas aqui a área que a gente tá é uma área muito bem internacional, assim, porque tem vários data centers e, enfim, é, Empresas, e né? empresas de De... tecnologia e tal. Então eles têm um monte de gente internacional, mas sim, sim, foi, sabe, bastante diversidade e, e que foi super legal. É, então, foi bastante legal. Você não se sente como a única, não, né? Você era a única, provavelmente brasileira, mas provavelmente Uhum, tinha colombiano, é, mexicano, uhum, outros países da Ásia, qualquer é. lugar do mundo, né? Que Essa é incrível. experiência, não tinha essa coisa do. Pelo menos eu não me senti como estranha no ninho em relação à minha nacionalidade. Sim. Porque tinha gente de todo quanto era lugar, e então foi legal. Ah, sim. Ai, isso eu acho incrível, né? Porque eu não sei você, mas pelo menos no Brasil, meu pai era imigrante, mas Uhum, eu só fui entender isso depois de morar meu país. Eu falei, nossa, meu uhum, pai nasceu em outro lugar. Mas eu não conhecia outras pessoas, né, de outros lugares, pelo menos da parte uhum, onde eu morava, né? E indo para fora, por exemplo, a Austrália é um país também muito imigrante, então lá eu conheci uhum. pessoas de vários lugares, eu achei isso bem incrível, para falar a verdade. Super legal. Em termos de cultura, assim, o que que você achou de diferente quando você chegou aí? É, porque tem bastante coisa que é diferente, né? Até você falando da parte de writing, né? Que você ah, fez um curso para poder fazer na faculdade. E eu descobri na faculdade que a escrita é extremamente diferente. E eu Uhum, gosto, na verdade. Eu até escrevo os meus livros em inglês primeiro, e depois eu mando uma tradutora fazer para o português, porque eu não sei. uhum. É, e o porquê que eu escrevo em inglês é porque as frases são mais curtas, mais claras e não tem vírgula e, né, eles gostam de coisa bem straightforward. É, É, isso eu achei uma coisa cultural da língua, né? É, no geral, né? Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e outros países, Canadá. Por uhum. enquanto, os outros países falam inglês. É. E por aí, né? Que vai, que fala inglês. Uhum. É, e aí eu achei isso uma coisa bem diferente. E em termos de cultura, pode ser da escola, alguma coisa assim que você achou bem interessante, que é diferente. Ah, uma das primeiras coisas, assim, que eu notei foi que eu já sabia, eu vim pra cá sabendo disso já, mas que, tipo, por exemplo, no Brasil a gente vai cumprimentar alguma pessoa, você vai lá dar um abraço, dar um beijo, não sei o quê, como é que você tá e tudo mais. Aqui, você, tipo, Não encosta as não pessoas, pelo encosta, amor de Deus. você não encosta, você às vezes não dá nem, sabe, nem, sabe, Handshake. handshake e tudo mais. É, Tá, a fazem mão. isso, A mão, é. é da mão. E principalmente você, tipo, sei lá, pelo menos minha experiência no Brasil era tipo, você chegava numa festa ou em algum lugar que tinha várias pessoas, você cumprimentava cada pessoa individualmente, dava abraço, não sei o que e tudo mais. Aqui, você não faz isso, você tipo chega, oi, todo mundo, não sei o que, e só. É um É, oizinho de oizinho trás, né? de Com a longe. mão até atrás. É, Não é nem e, aqui, é aqui. então, eu acho que. E acho que isso mostra um pouco dessa. Tem um pouco de distância, assim, entre as pessoas. Que mais num nível assim superficial, né? Eu acho que no Brasil a gente é mais amigável, assim, tanto mais superficialmente, assim, só com gente que você tá só, sabe, dando um oi e tudo mais, mas também com os nossos amigos próximos, família e tudo mais. Mas aqui eles são eles são um pouco mais distantes, assim. E até em Uhum. relação com família. É, acho que por isso que eles gostam muito de, é, de holidays.
assim, Uhum. tipo, Porque Thanksgiving e todo mundo se Natal, junta. porque todo mundo se junta, Que legal. eles gostam, tem gente que gosta bastante porque se junta, né, e tem gente que odeia, porque, de novo, tá se juntando. Sim, Então, também é muito comum, os filhos saírem de casa com 18 anos, assim, e nunca mais voltar e tudo mais. sim. Então, eu acho que eles são um pouco mais distantes, isso foi uma coisa que eu notei bastante. Eh, mas é, é. Não, é que eu estava lembrando aqui que a gente falou antes de começar a gravar, Uhum. sobre a parte religiosa, né, que aí é um Ah, sim, sim. né, que é um país bem eu acho que é diferente do Brasil, né. Eu não sei, eu não cresci religiosa no Brasil, então não vou Uhum. ter certeza, mas é que eu te falei, né, que eu tive que ligar pra American Airlines, e aí a menina terminou o telefone e falou assim: "God bless you". Eu falei: "Hã?". É. Assim, É. foi muito diferente. Mas Uhum, aonde você tá, você disse que não é um lugar tão religioso, né. uhum. Eu acho que porque é um lugar tão Diversificado, né. diversificado, e também é mais acho que se você vai mais para o norte, é menos religioso. Hum, Se você vai para os estados mais do sul, eles são bem mais, cristãos e enfim. sim. Mas, eh, então eu não tive nenhuma experiência, assim, extremamente diferente em relação à religião. Mas mas eu sei que no sul é bem mais tipo God bless you e, eh God, bless your blá, 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 soul e né, tudo mais, bless esse your tipo de co bless your heart e tudo é. mais. Então, é. É, Hum. mas é legal porque o Brasil é assim, acho que todo país, né, tem essa diferença com tudo, né, com comida, aí também, né, ah, todo mundo ouve do Texas, barbecue, eh, New York pizza, Uhum. É. mas assim, tem diferen não, é que eu lembro quando eu fui pra Nova York, eu falei: "Meu, a gente precisa comer uma pizza aqui". Uhum. Se bem que eu acho que eu posso também ser cancelada, eu fui pra Chicago recentemente, eu não gostei da pizza, Ah, não, de peixe. eu também não gosto Não de gosta? Ai, Chicago. graças a Não, Deus não, que não, não, alguém não não. gosta. O meu marido, ele: "Ah, é gostoso". Eu não gostei, eu falei: "Tem muito queijo e tá É. diferente isso aqui", eu falei: É "Não". tipo uma torta, eu não gosto muito É, não. eu É. não eu falei: "Não". Aí eu lembro que meu marido teve que comer a pizza inteira, coitado. E é bem pesada, é bem É. pesada. Uhum. E nessa parte de comida, eu lembro que a sua mãe contou algumas histórias, né, mas eu queria Uhum. escutar você. Como foi na parte de comida? Porque talvez o México seja mais próximo do que o do Brasil, que tem o arroz e feijão, né, que pra gente é o de sempre. É, Mas é. aí é um pouco diferente, né, Aqui principalmente na escola, né, até dentro é. da tipo, eu tô falando não que eu fui, eu Uhum. tô falando porque eu assisti em filme, É. É. eu vejo os teenagers sempre pegando uma caixa de leite, uma pizza e comendo isso. É bem É assim, assim? tipo, comida de escola, assim, a gente tinha, que eu lembro agora, tinha, tipo, mac and cheese, tinha pizza, tinha às vezes tinha um negócio que chama mozzarella sticks, que é tipo um negocinho de Deep de fried, que é, mozzarella frita, é né. mussarela frita, é tipo um coisinho de mussarela, que é de mussarela, assim, frito, e eles comem isso com, tipo, molho de tomate, e esse é o almoço, ou tipo, Molho tipo de pizza ou molho de ketchup? pizza, Ah, molho de pizza, é. E aí, ou tipo, e sempre tem leite, tem várias pessoas que não tomam leite, mas, tipo, conheço várias pessoas também que, tipo, tomam leite com refeição. E pra eu não mim gosto leite de é café leite da no manhã. geral, eu não tomo leite no geral. Eu tenho Uhum, uma filhinha de 2 anos, aí ela pede pra colocar, assim, até pra colocar já eu não gosto nem do cheiro. uhum. Então eu sei que pra mim mas eles têm suco pelo menos ou água deve ter, né, água Sim, deve sim, ser eles têm suco, tem água, tem o pessoal bebe bastante refrigerante também. na Eh, escola? na escola, não, eles não vendem. Se Mas bem eles trazem. será? É, eu não lembro exatamente agora se vendia, acho que não vendia na escola, mas a É gente comum tinha um trazer ou comer na escola? Ou depende da escola e acho que é depende da pessoa? eu acho que é mais comum comer na escola. Uhum. Mas tinha várias pessoas que também que levavam, várias minhas amigas levavam lanche também. Eu levava almoço de casa, tipo, o que sobrava do jantar eu levava de almoço E na tem onde marmita, eu levava esquentar. marmita, Sim. delícia. Porque também eu fico pensando nas pessoas que têm alguma alergia, alguma intolerância Uhum. e não pode comer essas coisas, talvez É, trazer de casa, né, talvez ajuda. e a coisa da alergia é super, super, assim, importante aqui. Tipo, tem algumas salas de aula que os professores deixavam, tinha tipo um aviso assim, na porta.
Nessa No sala de peanuts. aula, no peanuts, no tree nuts e tudo mais. Nenhum tipo de castanha ou tem algumas coisas que eles são. Tinha Que, mesa no refeitório que, tipo, não. Se você tinha ah, alguma coisa com peanuts ou com amendoim ou castanha, então você não podia comer nessa mesa, porque era só pra pessoal que tinha alergia, assim, mais severa. ó, é que você falou agora de mesa, né? Aí eu Uhum, não sei se é a minha knowledge de American High School uhum, parando assim em filme, mas uhum, existe mesmo isso de grupinhos. E uhum. cada tem mesmo de cada grupinho uma mesa, Mais ou menos. É ou não mais, é tão tipo. assim? Não é tanto, assim. É que eu acho que o que acontece é que, é, como eles chamam de. Atividade extracurricular aqui é bem forte, né? Então, as pessoas fazem mais amizades com o pessoal que elas estão. Tipo, se eu tô no clube de teatro, eu vou fazer mais amizade com o pessoal de teatro, mas se eu tô Sim. fazendo corrida, eu faço amizade com o pessoal de corrida e tudo mais. Então, se formam os grupinhos assim. E acaba Mas formando friendships, né, também. exatamente, eu ficava formando amizade e tudo mais. Mas, pelo menos na minha escola não era tão separado assim. E não é, tipo, sabe, já assistiu, tipo, Garotas Malvadas, não é Ah, eu que tem os adoro esse filme. grupos bem. Eu adoro aquele filme Foi, também. acho que foi isso que veio na minha cabeça. É, Meninas Malvadas, High School Musical, não é tão separado assim. Sim. Mas, mas tem uma separaçãozinha. Tipo, por exemplo, eu fazia teatro, tipo, eu fazia. Mas eu fazia, tipo, a parte técnica, assim, de teatro. Mas tem sempre aquela piada de, tipo, gente que faz teatro é de um jeito, gente que faz outra coisa é de outro jeito e tudo mais. Então, tem Sim. alguns Você estereótipos, falou, assim. eu pensei agora, né, que você falou que fazia teatro, aí eu lembrei daquele filme com o Heath Ledger, 10 coisas. Ah, sim, 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 sim. Aqui ela usa um É, macacão. é, Você falou isso, eu lembrei. bem assim, Então, tem essa separação e tudo mais, e é meio engraçado, assim, mas não é tão definido. Sim. O pessoal é bem amigável, assim, não é tão. Eu, não, eu acho que você talvez não tenha falado, então acho que você não passou por essa experiência de. Ou não sei se você já viu bullying acontecendo com alguma criança, algum Uhum. adolescente aí. Pelo É, menos, na minha escola, não, eu pelo menos não, nunca aconteceu comigo, uhum, mas nunca, eu não lembro de algum incidente assim, ma- sim. não tem nada que eu me lembre, assim, mas tipo, eu já, Existem eu já- comentários, né? sim, tem sempre comentários e tudo mais, mas eu nunca vi de algum, tipo, sabe, nunca vi alguém sendo empurrado dentro de um armário, sabe, esse tipo de Nossa, coisa. É, agora eu vi um filme, literalmente, É, passando. porque a gente, como meus pais falaram, a gente vai se mudar, isso é que eu pensei na hora, tipo, nossa, eles vão me matar, Vão me sabe? empurrar dentro do armário e Vão vão me me impor. trancar lá. Exatamente. Então, mas nunca vi isso acontecendo e tudo mais. É, Eu tava então. pensando mais de comentário de alguma Uhum. coisa, porque a gente sabe que existe, né? Sim, não, com certeza. De comentários, já ouvi várias vezes de comentários, mas nunca vi uma situação assim Que a escola teve que que a intervir, escola teve que talvez. intervir. É, Sim, sim. Acho que é. também por ser um lugar tão, ah, com uma diversidade tão grande, talvez Sim, até sim, eu os acho também. professores já eram também ah, prontos, né, para poder ajudar Uhum. nessas situações, não deixava escalar, né, alguma coisa, É, é. que é importante. Uhum, não, com certeza. E é, tô, tô dando uma olhada aqui Uhum. na listinha que eu escrevi à mão. É, e hoje em dia, que você já tá. Quantos anos você tá? Talvez você esteja falando já há uns 6 anos? Uns 4 Acho que anos? foi, Inglês? acho que agora faz 5 anos que a gente, desculpa, que Que a gente se vocês estão. mudou. Você percebeu que talvez você fale mais inglês? Em casa, acho que você fala português, né? Uhum, sim, Continuou, sim, sim. porque você já veio bem mais. O seu irmão fala português mais em Sim. casa ou ele. Porque ele veio bem menor, né? Ele veio, acho que ele tinha 9 anos. 9, ele fez 10. É uma coisa assim também. É, é engraçado porque meu irmão, às vezes eu e ele a gente troca, assim, tipo.
a gente começa a conversar em inglês, na, tipo, a gente tá jantando, todo mundo. Aí, algumas coisas acontecem, tipo, se acontece alguma coisa em inglês, tipo, na Conta escola, em alguma coisa, inglês. às vezes a gente conta em inglês. Ou, tipo, algumas palavras, algumas frases a gente fala em inglês. Mas, em casa a gente fala, tipo, português. Mas, acho que pro meu irmão, especificamente, é mais. Ele troca bem mais pro Uhum. inglês. E ele fica fazendo graça, tipo, ah, às vezes o inglês é mais fácil pra mim. Não é verdade, mas, tipo, ele fica fazendo graça às vezes. Mas uma coisa que eu percebo, agora que eu tô na faculdade, que eu tô longe de casa e tudo mais, então eu só falo inglês, assim, 90% do tempo eu tô falando inglês. E às vezes cansa, assim, eu, tipo, às vezes eu ligo pra minha mãe e, tipo, nossa, fazia tempo que eu não falava em português. Tem que agora, Sim, gi- sabe, ligar o botão e tudo mais. Mas é engraçado que quando eu comecei, quando a gente se mudou, logo no começo, tipo, eu ainda traduzia as coisas, tipo, ah, isso é um computador, um computer, não sei o quê. Ou aqui que essa palavra significa, significa tal, isso em português. Mas agora é muito mais automático. É, sim. E às vezes você esquece até o que é em português e é, coloca o inglês na frente, porque você tá vivendo mais o inglês. Isso uhum, é, acontece comigo toda hora. e o Ou interessante você é que, vira, né? De vez em você falar, ah, nem sei como é em português, mas a palavra booking, né? Tipo, uhum, de fazer um booking, eu não sei, é, é, tipo, ih, não sei o que que é isso em português. é, É, quando você vai num site de hotel e uhum, paga pra ficar no hotel. fica no Como é o nome disso? É booking. tem várias palavras que, tipo, porque é exatamente isso, que você não usa, assim, no cotidiano. E aí, ou, por exemplo, o português que a gente usa é muito mais simples, talvez, porque o inglês é o português de casa, assim, tipo, a gente Sim, fala, não, não fala tanto, assim, o nosso vocabulário não é tão extenso, assim, pra falar coisa de sim. casa, né? Então, é, às vezes eu sento pra falar de alguma outra coisa e dá uma travada um pouco, assim, no começo, porque você ainda tem que trocar um pouco, até fica normal, né? Sim. Mas, Ah, mas isso acontece bastante. uhum, E quando você conversa com as pessoas que ficaram no Brasil, eles começam a falar uns slangs, o nome disso é gíria. umas gírias, Uhum. você fala, eu não tenho nem noção É, que isso existia. Ou palavras, teve alguém falou alguma palavra esses dias, eu falei, eu nunca nem ouvi essa palavra, eu não sei o que você está uhum. falando, e aparentemente é super normal no Brasil. É. Eu gosto É, que eu ainda tenho bastante contato com as minhas amigas no Brasil e tudo mais, e eu também, tipo, pelo Twitter, fica, pelo Instagram, eu vejo um monte de, tipo, meme e vídeo, assim, em português você e não tal. entende. Então, mas é legal que eu tô um pouco mais conectada, assim. Sim. Mas tem várias coisas que eu fico meio, tipo, nossa, fazia tempo que eu não pensava nessa palavra. Meu, que doideira, é. É. Você Mas, se uhum, sente que você está virando mais americana ou você se sente cada vez mais brasileira ou meio termo? É que eu não sei se vocês chegaram uhum. a voltar ainda. Eu acho que A quando eu falei gente com sua mãe ainda não voltou, tinha voltado ainda. a gente voltou, acho que faz 2 anos. Ah, Foi então no. faz um Acho tempinho. que faz quase 3 anos agora. É, e eu acho que. Não sei, pra mim sempre foi tipo meio um conflito, porque eu não queria virar americana, porque eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Então eu fiquei. Eu até comentei com os meus pais, tipo, vai chegar um momento que, tipo, eu vou estar morando aqui, mas há mais tempo do que eu morei no Brasil. E o É, que isso faz de mim, né? Tipo, será que eu sou mais americana? Será que eu sou mais brasileira? Mas, tipo, mas na real, eu sou os dois, e eu sou. Mas mas também não sou americana, sabe? Então, sim, é, e eu me sinto super conectada ainda com, tipo, com a minha família, com a minha cultura, e sabe? Eu acho que eu sempre vou me identificar, primeiramente, como brasileira. Eu nunca vou me identificar como americana. Mesmo, sim. assim, se eu tiver cidadania e tudo mais, se eu me casar aqui, enfim. É, e acho que, e sei lá, a gente tava falando do idioma e tudo mais, eu acho que isso eu vejo bastante quando eu troco de idioma, tipo, tem algumas palavras, algumas frases, tipo, por exemplo, se alguém fala pra mim em inglês, tipo, I hate you, tá bom, eu sei o que significa, sabe? Eu sinto o peso disso, mas é diferente se alguém virar pra mim e falar, tipo, eu te odeio, sabe? É, É tipo. Então, eu acho que.
eh, o português pesa mais, é mais próximo emocionalmente, pra Sim. mim, eu acho. E então então não sei, acho que é um pouco dos 2, mas eu me sinto muito mais brasileira do que americana, é. Você aprendeu o inglês na escola, então o seu lado lógico, né, então você é mais lógica porque existe isso, não adianta. Uhum. A gente É, fala: "Não, eu sou a mesma pessoa", você não é a mesma pessoa em uma língua e é. na outra. Uhum. É totalmente diferente. Então, normalmente, quando você está na sua segunda língua, se você aprendeu em ambiente de trabalho ou escola, você acaba sendo mais lógico, né. E eu sou Uhum. muito mais inteligente em inglês do que português. E você é mais você usa o seu lado emocional mais, né, na sua língua materna. Uhum. É, Então, acho que acontece bastante disso. E que é. existe isso. Você se acha 2 pessoas diferentes, assim? Eu acho que um pouco. Eu acho que é mais de, tipo, coisas diferentes são mais aparentes em cada língua. Eh, mas agora que eu me sinto muito mais confortável com o inglês agora, tipo, do que eu era antes. Sim. Eh não que eu seja não que eu seja mais confortável em inglês do que em português, mas, tipo, comparado como eu era antes. Então acho que agora um pouco mais da minha personalidade tá mais igual nas 2 línguas, mas antes era não sei, tanto porque eu tinha também vergonha de falar inglês, porque eu não falava direito e tudo mais, então eu não mostrava muito, eu era mais tímida e tudo mais. Mas, Isso foi durante o último ano de middle school e high school que você se acha que era foi, falou menos ou foi, tipo, só o comecinho, como é que mais no comecinho, assim, eh, mas, acho que porque a gente voltou pro high school, o meu primeiro o que seria o meu primeiro ano do ensino médio no Brasil. sim. Eh, então, oitavo e nono foram online, assim, basicamente, e aí depois Uhum. no primeiro ano do médio a gente voltou. Então, nesses primeiros 2 anos eu era bem mais tímida e mais, tipo, eu não go porque eu tinha vergonha de, tipo, do sotaque que são coisas, assim, bobas, né, mas, tipo, que atualmente eu não tenho, eu tenho sotaque em inglês ainda um pouco e, tipo, e eu não ligo, porque, putz, por que que eu tenho Já que fala ligar? 2 línguas. Exatamente, e também não importa. Eh mas eu tinha um pouco de vergonha no começo, então eu era mais tímida e tudo mais. Mas então acho que eu não mostrei tanto da minha personalidade nesse começo, assim. Sim. Mas agora, como eu tô mais, familiarizada, eu tô mais com a língua, eh, então eu consigo ser mais eu mesma em inglês também. Sim. Mas tem coisas que eu sei que, tipo, nunca meus amigos americanos nunca vão ver da minha personalidade, de quem eu sou, porque eles não falam português, e eles não entendem, tipo, algumas coisas. E Até porque acho que as mas piadas, né, algumas uhum. coisas, o abraço não é o mesmo. Não, Então totalmente, tem diferença da cultura, né, também, né. E é, da língua, né, coisas que tem palavra em inglês que não tem em português e uhum. coisas que tem saudade é uma das É o palavras mais que eu sei que famoso. não tem, né. É. Eu essa eu tenho certeza que não tem, porque eu sei que a gente mais escuta. Eh, mas que, né, que existe essa diferença, né, entre as culturas, que Uhum. eu acho isso bem legal. E eu ia te fazer uma pergunta agora que você falou alguma coisa, mas eu esqueci. Deixa eu ver se eu acho sobre as amizades. Uhum. Você tem mais amigos internacionais ou locais ou misturado? É, a maioria dos meus amigos nasceram aqui, mas Filho são de de internacional. raças diferentes, assim, etnias diferentes. As minhas 2 melhores amigas atualmente elas são indianas, mas elas nasceram aqui. Eh Então, é bem variado, assim, mas É. E, eh, não, que eu ia perguntar se você, percebe uma diferença grande entre as crianças que nasceram aí, com as crianças que chegaram agora, assim, em termos de eu acho que deve ter, né, essa parte de se sentir mais confortável com a cultura, porque eles cresceram, né, uhum. lá. É, Por exemplo, o Eduardo, né, que você disse, o filho uhum, da Alê, ele é provavelmente bem mais,
eles, ele não tem o ele antes e ele o depois. É É, ele, né? é só ele, exatamente. E eu acho que. Bom, eu não posso falar por ele, mas, tipo, eu vejo. Eu me vejo como, tipo, brasileira que veio pros Estados Unidos. Mas, tipo, o Dudu, eu vejo ele como, tipo, americano de família que é brasileiro também. Sim, Mas, enfim. É, porque talvez, eu não sei se ele tenha essência depois, mas, tipo, bom, não vou falar por ele, mas, tipo, eu tenho essência depois pra mim. Mas amigos daqui que são internacionais ou que vêm de famílias que, tipo, imigraram e tudo mais, que nasceram aqui, mas os pais imigraram, por exemplo, é, é um tópico muito comum da gente, de conversa e tudo mais, de, tipo, dessa diferença, ou de, tipo, da, do fato da gente de ser duas pessoas, mas ser uma pessoa só e não ser nenhum dos dois, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que. Ou até, tipo, amigos. Minhas duas melhores amigas aqui, por exemplo, elas nasceram aqui e tudo mais, são indianas, e, tipo, mas às vezes tem aquela coisa, tipo, que elas sentem falta ou da família, mas elas também não conseguem. Elas têm dificuldade em conectar com a família de volta, porque tem um pouco de dificuldade com a língua e tudo mais. Então, sim, todo esse conflito de, tipo, dessa dualidade, talvez um pouco. sim, Esse conflito é um tópico, tipo assim, muito comum de discussão, e acho que é uma coisa que é, conecta, sabe, o pessoal da minha idade vem de família imigrante, mas o que é imigrante, assim, muito imediatamente. É, sim. Né, que você estava falando disso de família, e também eu acho que você, eu não, né, não sei quem, não sei se você tem tias, tudo, mas, por uhum, exemplo, para mim, eu sei que eu lembro, né, das tias e tudo mais, e provavelmente elas não cresceram tão perto, né? Então é provavelmente também uma saudade diferente, porque eles nunca tiveram esse tanto de conexão. E também é, tem às vezes o problema também da língua, né, de faltar coisa, talvez uhum, eles não entendem. é, É um pouco de tudo. E teve alguma coisa é, que os seus pais falam assim, não, você faz assim, mas se fala assim, mas aqui se faz assim? Teve um pouco dessa barreira, porque você querendo ou não cresceu nos últimos 5 anos, era uma uhum, cultura diferente, né? E eles vieram de uma cultura diferente. Então, uhum. alguma coisa que seus pais falam assim, ah, mas a gente faz assim no Brasil, mas você fala assim, ah, mas aqui faz diferente. Tem uma coisa que eu lembro que sua mãe falou, mas eu não Uhum. quero. Vamos ver se você fala a mesma coisa ou uma Nossa, coisa diferente. porque é engraçado que você falou que ela falou alguma coisa, mas porque eu não, pelo menos eu não tenho nenhuma, tipo. Porque eu acho que por um bom tempo eu fui também bem contra a ideia de, tipo, aceitar a cultura americana. Tipo, eu não queria aceitar a cultura americana porque eu era brasileira, porque eu não queria estar aqui por um bom tempo. Sim. Então, Tipo um ano assim ou mais? Ou, tipo, um ano e meio, até a pandemia meio que acabar, assim, ou até fazer amizades, assim, próximas, eu não queria estar aqui. sim, E, então eu sempre. Então eu não queria fazer as coisas do jeito americano, ou, tipo. E também eu nunca senti necessidade de fazer as coisas do jeito americano, nem eu nem meu irmão, eu acho. Mas. Então eu tô curiosa pra saber o que que a minha mãe falou. não, mas não é nem tanto. Não, não, Aham. foi só uma coisa que. Não é Uhum. nem tanto da parte de parenting, talvez, mas Uhum. ela falou uma vez que eu acho que uma colega sua, vocês estavam jantando e ela veio Uhum. na casa, ou alguma coisa assim. Só que aí perguntaram, quer jantar aqui? Ela falou, não, eu tenho comida. E era alguma Ah, coisa de sim, 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 packaging. sim. E ela Uhum, falou, uhum. não, mas não é comida de verdade, vem comer aqui. A gente tava jantando, tipo, era tipo arroz, feijão e tipo frango e salada, sabe? Nada demais, Clássico. assim. É, e aí a minha amiga Kara, ela chegou e aí, tipo, quer jantar, não sei o quê. Ah, não, não, eu trouxe meu jantar. E era tipo um potinho com hummus, cenourinha e tipo, eles chamam de Cheez-Its, que é tipo um salgadinho, assim, de queijo. E aí, ah, não, eu trouxe jantar. E era isso, o jantar dela. Aí a gente falou assim, não, meu, vem comer, né? E. Aí eu lembro que ela falou assim, que a menina falou, nossa, mas eu posso? Ok, então, né? Obrigada, É, tô toda feliz. uhum. Ela achou, tipo, nossa, que uma refeição, assim, incrível. E era, tipo, arroz e É, feijão, sabe? sim, Bom. porque tem isso também diferente, né? Porque eu entendo
eu entendo que os Estados Unidos é um país que não para, né? Ele fala assim, Uhum, não, você quer sempre ter uma boa casa, então você tem que trabalhar, e existe isso, né? uhum, Então, é um país que não para. Então, eles fazem muitas coisas para ser mais, né? Enfiar no microwave and done, uhum. né? É, Para não perder o tempo, é, não ser caro também, muitas vezes, né? Porque não uhum, é todo mundo que consegue, porque eu não sei se é em todo lugar, pelo menos aqui na Suíça é caro tudo. uhum, Mas é. nos Estados Unidos eu fui recentemente. Ah, esqueci o nome do supermercado. É, Whole Foods? Walgreens. Qual que é o nome? Whole Foods? Whole Foods, é. Uhum, Eu sei que era green, sei lá, alguma coisa que era uhum, uhum. green o logo, né? E aí eu fui lá e a gente fez uma compra e a gente saiu assim, chorando as pitangas no final, porque É, saiu muito caro. é, Então, assim, pra você comer orgânico, saudável, tudo é muito caro, né? Eu não é. sei se é isso no mundo inteiro, mas acredito que talvez seja. Uhum, É, mas, então, por isso que eu acho que eles fazem também essas comidas fáceis, rápidas e uhum, extremamente processadas para poder também ter esse é, acesso às pessoas que não conseguem uhum. conseguir pagar o valor, né? E É. isso eu tô vendo acontecendo no Brasil, né? Uhum. É, que eu percebi assistindo alguns vídeos. Na verdade, é que alguém me deu um chocolate. Eu falei, nossa, que chocolate estranho. Ok, eu moro na Suíça, então talvez acho que eu sou um pouco É, chocolate tem nome. um. É, tem. Aqui até, tipo, home brand é maravilhoso. Hum. Mas, eu falo, eu acho que é totalmente snob de chocolate. Mas eu falei, nossa, que estranho esse chocolate. E aí Uhum. eu fui pesquisar. Aí eu assisti um monte de vídeo no YouTube falando que hoje em dia muitos dos chocolates não são chocolates, são gordura vegetal com cheiro de chocolate, sei lá. É, é. Então tá acontecendo muito isso, ou o iogurte, que é a bebida láctea, né? E eu Uhum, acho que isso tem muito nos Estados Unidos, né? Acabam modificando para ser mais barato, affordable e para as uhum. pessoas conseguirem comprar. Então eu percebi, né, que tem muito do frozen ou essas coisas prontas É, também. eles são. É bem. quant- eles gostam bastante dessa coisa do Frozen, do rápido, assim, e fácil. É, Eficiente, né? é Enfia tudo num eficiente, é. pote, tá pronto. Assim, uma sopa Uhum, que já vem pronta dentro de uma quena. uhum, é. Eu não gosto. Não, Eu acho nossa. estranho. Tem uma coisa que é super famosa, eu descobri pelo Japão quando a gente foi. Chama Spam. Já ouviu? Uhum, uhum, Ai, uhum. eu não consigo nem. Eu não Pra mim é gosto comida também. de gato. Eu falei, eu não É, consigo. eu sempre achei que era tipo comida de gato, até eu vi alguém É. comendo. Então eu falei, ah, então. Sanduíche e é Uhum, super famoso em vários lugares do mundo. Eu falo, uhum. não, não consigo. E tem alguma coisa que você acha que é muito diferente, que é importante, alguém que foi da sua idade, saber antes de mudar? Tem alguma coisa que ninguém te falou assim, né? Que fosse que você fala, nossa, isso é interessante, tivesse me avisado antes. Uhum. Ah, eu acho que. É difícil essa pergunta, né? É, E tem eu, muita coisa e ao mesmo tempo você fala assim, né? Porque, é, por exemplo, da escola, né? Se tivessem talvez te mostrado mais como é que funcionava, talvez seria menos barreira aí. eu acho que. Ah, não sei, acho que não tem. Não consigo pensar em nada que foi que, tipo. Que eu descobri que seria mais fácil se eu soubesse antes, mas eu acho que uma coisa que eu sabia, mas que eu não acreditei, é, foi que, tipo, é, você cria uma vida aqui, sabe? E você consegue viver, tipo. Você, é, você tem a sua vida no Brasil e tem a sua, sabe, as memórias e tudo mais, mas você também vai ter uma vida aqui, e, tipo, os dois. Faz sentido ter os dois ao mesmo tempo, e Sim. sabe? E eu não sei, porque eu acho que no começo eu achava que era uma separação muito maior e muito mais definitiva. Então, mas não é verdade. E, tipo, ou pelo menos não É foi verdade ok pra ter mim. amigos lá e ter amigos aqui. É, É e, isso. tipo, a minha vida existe nos dois lugares e tudo bem. E não me faz menos brasileira e não me faz mais americana, e enfim. É, Sim. É interessante pensar nisso, né? Que
você vai, né, ter uma vida. Eu não sei se vocês vão ficar aí pro futuro, ou vocês Eu têm, acho que sim, é. Uhum. vão ficar, porque até voltar é uma outra imigração para você, só pra te É, avisar. Isso eu exatamente. tô te avisando antes, né? É. Eu voltei por 6 meses e eu fiquei em choque e saí de novo, porque Uhum, eu não sabia o quanto que seria uma imigração de volta. uhum, Porque você muda bastante. Eu não sei se você percebeu, mas é que você tá crescendo, então talvez. A todo mundo, né? Eu saí quando eu tinha 18 anos, eu acho. uhum. Então, você muda bastante, né? Conforme os anos vão passando. é, as experiências que você vai tendo também. Na faculdade, agora fora. Então, você vai ver se você precisar voltar, se você é uma pessoa extremamente diferente do que se você, É, quando você saiu. é, Mas você saiu com 14, 15, então, né? é. Ia ser de qualquer jeito. Mas perfeito, então, super obrigada por essa conversa. Eu descobri seu Imagina, foi uma delícia. sobrenome, É. É. que já conversei com a sua mãe, então algumas histórias bateram, vou falar, então tá tudo Uhum. certo. Perfeito, então, super obrigada. Muito obrigada. Muito Bom obrigada. dia para você. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo.